Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui é o pastor Cláudio que está falando e desejo a você toda a sorte de bênção sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que nesse momento o Senhor possa estar cooperando com você em todos os seus aspectos, seja na saúde, seja na sua vida profissional, na sua vida sentimental, profissional. Em todas as coisas a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E é por esse que nos amou que venho mais uma vez nesse sábado falar com os irmãos que estão ao vivo e que possam deixar aí o seu nome para a oração final. No final dessa mensagem estaremos orando, falando com o Senhor, entregando a sua causa, o seu pedido nas mãos do Senhor, porque sabemos que a oração é a chave que move o coração de Deus, é a chave que o Senhor olha para nós com seus olhos de misericórdia, e usando da nossa fé, que a Bíblia fala que sem ela é impossível agradar a Deus, possamos chegar às misericórdias de Deus, que são tão grandes em nossa vida. E creio que também nessa hora o Senhor está se movimentando ao seu favor. Creia que Ele está trabalhando pelo seu motivo, pela sua causa. Basta para isso você clamar, falar com Deus, pedir ao Senhor socorro, ajuda, e Ele prontamente estará estendendo os seus braços para lhe ajudar. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem os seus olhos fechados, para ouvir e ver a aflição que está nos seus servos. Por isso clama. A Bíblia fala que para perseverarmos, para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Jesus venceu o mundo, Ele nos dá um grande exemplo de permanecermos fiéis a Ele, fiéis à sua palavra, que nos é um caminho, o caminho que nos leva à vida eterna, porque há outros caminhos, mas nenhum deles nos leva à vida eterna juntamente com o Senhor Jesus. Vivemos para todo sempre. Você que está sintonizando aí, chegando nesta live, que o Senhor possa estar te abençoando grandemente. Deixa aí com o Senhor os seus problemas, deposita diante dele as suas lutas e as suas aflições, que certamente o Senhor vai estar confortando o seu coração, vai estar falando contigo, vai estar usando desta mensagem, dessa pequena mensagem, para falar ao teu coração, para falar no coração daquele que está desejoso de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é ela que nos move, é esta voz que nos guia, que nos orienta o caminho que nós devemos seguir. Amém, meu querido? Se você se sente assim nessa noite, cansado, se você se sente preocupado ou enfermo, coloque na mão de Deus, porque Ele tem todo o controle da situação. Basta que nós creamos assim e Ele vai estar agindo ao seu favor. A mensagem que o Senhor colocou em nosso coração neste momento está no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e apenas o versículo 1 para a meditação nesta noite desta palavra. E eu creio que Jesus vai falar contigo, meu amado. Jesus vai falar com você, como já está falando comigo. No livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Exatamente. Duas perguntas que o profeta Isaías ali faz. O profeta Isaías é o profeta que previu, que contou, que foi revelado sobre os sofrimentos, as dores e a glória do Messias ali na cruz do Calvário.
Ele é o profeta que foi levantado por Deus 700 anos atrás, mais ou menos, antes dos acontecimentos que aconteceram com Jesus. E este profeta falava deste renovo, deste rebento, deste broto, Jesus, que levou sobre si todas as nossas iniquidades e nos deu a paz. Interessante que essas duas perguntas, ela veio ser ecoadas num futuro 700 anos depois, quando ele pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Aos olhos dos homens, Jesus não tinha aparência, beleza, formosura. Ele era considerado mais um agitador, mais um que se levantava com a síndrome de Jerusalém, dizendo: eu sou o Messias, eu sou o escolhido e vim para salvar a nação. Para os olhos dos homens daquela época, era apenas mais um que se levantava dizendo que era o Messias. A respeito disso, o próprio João Batista, o último profeta da lei, perguntou a Jesus, mandou os discípulos dele dar este recado para Jesus, se ele era o que aguardavam ou esperavam vir outro. E a resposta de Jesus foi: olha, eu curo, eu ressuscito os mortos, eu tenho feito sinais e maravilhas. Aí está o sinal. Por mais que ele não tenha aparência para o homem, mas para nós, ele é o mais formoso de todos, aonde foi constituído nele todo o poder e toda a graça. Ele foi considerado desprezado e indigno entre os homens, certamente por falar do amor de Deus de um jeito único e maravilhoso. É aquilo que os homens não aguardavam. É aquela novidade de Deus que estava chegando diante deles, e eles não conseguiriam entender que o homem chamado Jesus, filho de José, filho de Maria, tinha essa detenção de poder por ser chamado Filho de Deus. É este poder que nos levou, a mim e a você, ao aceitarmos e confiarmos nele a nossa vida para irmos morarmos com ele. Hoje em dia, nos momentos em que vivemos, quantos estão abandonando a sua fé porque estão perdendo o caminho, estão se afastando do caminho, estão deixando que outros argumentos entrem e Jesus fique para depois. Jesus não pode ser segundo plano. Jesus não pode ser algo a ser pensado para um futuro. Ele quer trazer a sua realidade para as nossas vidas. Os homens daquela época, eles não entenderam a mensagem de Jesus. Ela era que a palavra que saía da boca de Jesus era realmente a palavra de Deus em seus lábios, mas ele foi rejeitado porque os homens não o compreenderam, não conseguiriam crer com seus olhos, não criam naquilo que estavam vendo. Isso nos leva a pensarmos o que é a fé. É a certeza daquilo que nós não vemos, mas é a certeza daquilo que esperamos. É a convicção daquilo que vai chegar, porque cremos numa promessa, cremos numa palavra que é rica e verdadeira. Talvez o mundo que ainda não conhece o caminho do Senhor Jesus e fantasia tantas outras coisas, um dia conhecerá este nome. Você conhece esse nome. Talvez você viveu a sua vida dentro de uma igreja e ali chegou um dado momento, você se cansou ou se decepcionou e perdeu a sua fé. Eu convido a você para não perder a sua fé, não abandonar aquilo que você aprendeu do Senhor. Leve isso para a sua vida, tenha isso no seu coração. Os homens daquela época, eles não creram na mensagem de Deus que estava na boca de Jesus, porque não o compreenderam. Talvez por causa do conhecimento que tinham na palavra, na lei, não poderiam imaginar que a promessa do Senhor para os profetas do Antigo, do Primeiro Testamento, se cumprisse em Jesus. Mas é assim.
O Senhor faz daquilo que parece que não é a realidade, faz das coisas loucas as sãs para salvar aqueles que forem atraídos por esta mensagem, por mais maluca, por mais doida que pareça ser, mas é o poder de Deus, é o que mostra a glória de Deus. Isto levou Jesus à cruz do Calvário e ao sofrimento. E isso tudo, amados, é apenas a primeira pergunta. Quem acreditou na pregação daquele homem? Quem pôde crer naquele homem que curava, que fazia maravilhas? Se nós formos listar vidas que creram nesta palavra, posso começar ali por Bartimeu, posso começar por um homem que estava há 38 anos esperando a sua oportunidade chegar para ser lançado numa água que era agitada de tempos em tempos. E quando Jesus passou por ali, ele tirou os olhos daquela água de baixo e começou a olhar para a água que veio de cima, Jesus. E o milagre aconteceu. Ali no meio daquela multidão estava também aquele homem. Também estava aquela mulher que se atreveu a estar ainda impura para a ocasião e entrar no meio da multidão e tocar nas vestes de Jesus. Isto é um grande exemplo para nós que somos cristãos, servos de Deus, termos esta ousadia de entrar no Santo dos Santos, de pedir: Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, mas a palavra nos fala que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é na minha fraqueza. E tocar Jesus, aquela mulher também estava ali, ela creu, deu crédito à pregação do Senhor Jesus. Grandes multidões que viram os milagres, que foram ressuscitados, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, que foi ali trazido à vida novamente, estavam ali, creram e confirmaram: olha, este homem não é um charlatão, este homem não é mais um qualquer, ele é o profeta que foi levantado. A mulher do poço, ali os samaritanos de Samaria, chamou Jesus de profeta. Olha, você é o profeta, porque você disse coisas que ninguém mais sabia. E talvez nessa noite, os particulares que estão no nosso coração, o particular que está no seu coração nessa noite, está sendo revelado a Deus, não para te trazer a vergonha, não para te deixar embaraçado ou embaraçada, mas para que a glória dele possa ser manifesta e que nós possamos ser libertos de algo que nos acompanha e que não te deixa dormir e que te faz a sua cabeça doer quando você pensa num assunto. O Senhor quer resolver isso. Ele pede permissão para entrar neste assunto, nessa causa, e dar a solução. Este homem não era apenas mais um. Para aqueles que o buscavam e viram os seus milagres, ele era o Cristo, o escolhido de Deus, o ungido. Quem creu na sua pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Os braços do Senhor, a mão dele está estendida para nós. E estando estendida para nós, ele quer nos prestar esse socorro, esse trabalho. Ele quer te aliviar, ele quer trazer à sua mente que precisamos, antes de tudo, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos e entender que por mais que nós pedimos a Deus uma cura, um emprego, uma oportunidade, parte de nós a decisão de estarmos obedecendo a sua palavra, porque é na nossa obediência, não no nosso sacrifício, na nossa obediência que receberemos a bênção do Senhor. É como o homem que é colocado na oficina do oleiro de Jeremias 18 e é tratado aquele barro ainda sem forma, e o oleiro começa a modificar, começa a moldar, dar uma forma àquele barro. Depois de estar ali amassado ali, ele ainda leva na fornalha para queima, para estar ali um barro bem queimado, tinindo. Talvez essa aflição da fornalha muitos não querem suportar, por medo de fracassar,
por medo de não conseguir chegar até o final. Mas eu te falo, meu irmão, eu te falo, minha querida irmã, tente, peça socorro ao Senhor, que Ele vai te estender a mão, como Ele estendeu a mão para Pedro, quando viu que o mar estava revolto e os ventos eram contrários e começou a afundar. Talvez ali a sua fé começou a se esvair, e ele pediu: Senhor, socorre-me, e o Senhor de pronto atendeu o seu pedido. Não desista, não é hora de parar, não é hora de voltar atrás, não é hora de entrar em pensamentos contrários ou pensamentos duplos e assim duvidar da sua fé. Se volte ao Senhor. Talvez você pensa em começar a caminhar com Cristo e às vezes posterga isso, deixa para depois, ou para amanhã, ou para depois de amanhã. Olha, começa agora. Se essa palavra está tocando o seu coração, vamos se humilhar, pedir: Senhor, fala comigo, porque eu preciso usar este homem de Deus para entregar este recado para mim nesta noite. Não desista, não olhe para trás. Jesus não olhou para trás. Jesus, em meio àquele sofrimento, a meio a tanta dor, Ele nos amou e se entregou por nós. Olha, no meio de tanto sofrimento, o que era a cruz, o que eram as lanças, o que eram as chicotadas, por esse amor que Ele estava demonstrando ali, era o sacrifício perfeito. Ali, muitos creram na sua pregação, porque Ele se manifestou ao mundo naquele momento, como ovelha muda. Se você for ver, a partir do versículo 2, a Bíblia fala assim, que Ele foi subindo como um renovo perante Ele. Renovo é um broto verde, é um ramo, é o começo de uma nova árvore, de uma nova planta. Este renovo, ele estava ali sendo brotado numa terra seca. Ele era como raiz de uma terra seca. Para muitos não estava dando fruto, para muitos não estava dando nenhum tipo de proveito. Para os descrentes, não, mas para aqueles que criam, estava brotando de uma terra seca. Era o milagre de Deus ali, fazer brotar uma nova árvore, uma nova planta de uma terra seca. Ali na cruz do Calvário, Ele se tornou esta raiz da terra seca, para hoje Ele ser o que João 15,5 fala: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, vós sois o renovo, vós sois esses brotos novos que estão saindo, porque eu me sacrifiquei, eu me entreguei para que você pudesse brotar, a sua esperança, os seus sonhos pudessem serem renovados. É a obra de Deus. Esta é a obra de Deus que é pregada nesses últimos dias, que muitos que estão voltando para trás, estão abandonando o seu primeiro amor, estão deixando o seu único amor por medo do fracasso, ou então estão maravilhados com novos horizontes. Quantos jovens hoje estão deixando a sua vida cristã e trocando por lentilhas, por aquilo que é no momento, que é aquilo que é temporário, que passa, que é passageiro, estão deixando o eterno de lado. Ó jovem, se você pudesse imaginar o quão é glorioso a vida ao lado do Senhor Jesus, vivendo a vida que Ele preparou para você. Eu não sei o que te decepcionou, eu não sei o que você pensou neste momento, mas olha, você, assim como eu, somos muito importantes para Jesus, muito importantes para Deus. Não permita que um pensamento ou então uma má influência te afaste dos caminhos do Senhor, te leve para longe do Senhor. Porque quanto mais nós se afastamos de Deus, Ele aguarda. Quanto nós mais se afastamos da sua presença, Ele vai se entristecendo e aguardando a sua decisão
de retornar para o pai. Assim foi com o filho pródigo. O pai não disse nada, entregou tudo o que o filho pediu, mas o filho, no momento final, ele se lembrou do pai. No meio das suas aflições, das suas dores, ele se lembrou do Senhor e voltou para ele. Olha, jovem, não deixe para depois. Não deixe que uma emoção temporária te afaste da presença de Deus. Talvez se você não quiser continuar frequentando uma certa igreja, procura outra. Mas não se perca no caminho. Talvez nós não estamos bem no lugar, por causa que o ser humano está presente. Vai para outro lugar. Mas continua buscando a Deus, continua sendo servo de Deus, continua sendo cristão, um crente em Jesus. Não deixa que coisas externas que estão ao seu redor te influenciem do modo negativo, do modo contrário. Ele não parou de te amar. Ele não deixou de te amar. Ele trocou de lugar conosco. Ele trocou de lugar comigo e com você. As enfermidades e as dores estavam sobre ele, mas mesmo assim, ele não parou, ele continuou. Talvez ele poderia negar, talvez ele poderia desobedecer à ordem de Deus, mas não, ele continuou firme. Ele não parou para nos dar a paz e nos trazer a cura. Glória a Deus. O homem precisa de cura, irmãos. O homem precisa de estar em paz com o Senhor e consigo mesmo. Essa semana, numa das mensagens, eu disse que a maior bênção que o homem pode ter é sentir alegria, é sentir gozo. Mas não é sentir gozo ou alegria ou paz num momento bom, é sentir gozo, alegria, paz em meio à guerra, em meio às batalhas. Aí é um sinal que o Senhor está trabalhando no nosso coração. Quando sentimos esta alegria, esta paz em meio às aflições que chegam. Talvez uma má notícia, talvez o médico te dá uma má notícia. Talvez você recebe uma notícia que chega de um familiar, de uma perda, ou então de uma falta de emprego. Mesmo assim, o Senhor continua trabalhando ao nosso favor. Paz e vida. Assim era o Senhor Jesus. É o Deus em forma de homem que se transfigurou para nos mostrar, amados, o que seria a nossa realidade se não houvesse esta troca entre Ele e eu. Ele sabia que nós não seríamos capazes. Ele sabia. Antes já veio vários homens e todos vieram com defeitos. Olha, o único perfeito que nós podemos ver na Bíblia é Jesus, que não teve uma falha sequer. Se você for olhar para todos, Davi, olharmos para Gideão, para Sansão, para todos, tantos, Moisés, tantos, Abraão, tantos outros, todos falharam porque eram humanos, porque eram seres humanos e poderiam falhar. Por mais que o apóstolo Paulo ele orienta: sede perfeito como eu sou perfeito, porque nós espelhamos na perfeição de Cristo. Essa perfeição, ela é uma busca, ela é um desenvolvimento, uma evolução. Mas por mais perfeitos, por mais bondades que nós fazemos, não chegaremos nem aos pés de Jesus, porque a Bíblia fala que o nosso coração é corrupto. Ele é mau, amados, o nosso coração é ruim, mas ele se transforma na presença do Senhor. O Senhor, usando Davi, ele fala assim, ele fala para Davi: filho meu, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração. O nosso coração é do Senhor. Este é o Deus que se transfigurou para mostrar a nossa realidade, se não houvesse essa troca. Ele, como o lírio dos vales, a rosa de Saron, ele se mutilou para nós sermos lindos como a sua imagem. É a imagem de Jesus, é a nossa gratidão a Ele quando nós expressamos tudo isso. Essa
raiz de uma terra seca, ele deu fruto. Olha, pior que o homem pode fazer é não dar fruto. É talvez estar desligado do Senhor, desconectado dos céus, sem comunhão, não dando frutos. Quando você começa a não dar frutos, é uma grande preocupação, meu irmão. Porque nós somos feitos para brilhar. A Bíblia fala: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Essa luz não é que você vai ser uma estrela qualquer, não é que você vai ser um homem famoso, mas você vai mostrar e testemunhar com a sua vida todos os feitos de Jesus na sua. Seremos carta viva, escrita pelo Senhor, a imagem do Senhor, a imagem dele. Por isso nós fomos criados assim. Essas duas perguntas servem para que nós possamos parar e pensar: eu estou crendo na obra de Deus na minha vida? E eu estou vendo, a segunda pergunta, eu estou vendo as mãos do Senhor, ou os braços do Senhor se manifestando ao meu favor? Essas perguntas são sequência uma da outra. Se eu estou crendo, eu vou ver os braços do Senhor. Agora, isso se o homem quiser, se o ser humano desejar isso. Nós não podemos impor isso ao ser humano, à vida, ao jovem, à mulher, ao homem. Mas nós oramos a Deus para que o Senhor realize uma obra introspectiva, de dentro para fora. Porque todos que o aceitam são transformados. Todos que creem no seu poder e lhe dão permissão para que possam entrar no teu coração e fazer morada, nenhum dessas pessoas foram decepcionadas. Por mais que o homem decepcione, mas o Senhor Jesus não decepciona. Ele é fiel. Engraçado que lá no versículo 11, no último versículo ali desse trecho, desse capítulo 53, ele diz assim: ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com toda razão, amados. Ele vai ver que tudo aquilo que ele passou valeu a pena. Todas as suas dores e machucaduras valeram a pena. Não foi por um acaso, não foi ao vento, foi por mim e foi por você. Meu querido irmão, você que ouviu essa mensagem, continua confiando no Senhor. Continua entregando o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos nas mãos do Senhor. Jamais desanime, jamais perca a esperança, porque o Senhor, a boa obra que Ele iniciou, Ele vai realizar. E eu creio que você que está ouvindo essa mensagem tem fé para isso. Aonde quer que esteja chegando essa transmissão. Esses dias eu ouvi uma pergunta de uma pessoa que estava com dificuldade para crer na palavra de Deus, crer nas profecias bíblicas, nos relatos bíblicos. Nós precisamos ter fé. A Bíblia ela é aceita por fé. Se nós quisermos entendê-la e compreendê-la, é por fé. É uma coisa que é um sentimento tão abstrato, mas que pode se tornar tão concreto quando nós usamos da nossa força de vontade, do nosso empenho. A Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado por esforço. Então não é de qualquer maneira que eu vou olhar para o céu e vou estar diante do Senhor. Não é de qualquer maneira, mas precisamos nos preparar. Por isso eu te falo, meu irmão, estude sua Bíblia, leia ela em oração, leia em comunhão, para que nós possamos chegar ao conhecimento de Cristo, para que nós possamos entender a sua obra. Leia os profetas do Antigo Testamento primeiro, faça uma comparação, porque o primeiro testamento, o Antigo Testamento, ele completa o primeiro, porque o primeiro fala do segundo. O Velho Testamento fala sobre Jesus.
Depois de você ler ali a vida histórica de Jesus, leia ali as cartas dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, de Tiago. Em cada carta você vai ver ali a obra e o propósito de Deus, aonde o homem errou, inclusive o próprio apóstolo Paulo, Pedro, aonde o apóstolo errou, o homem errou, e até onde ele foi com as suas próprias forças. Se você for com as suas próprias forças, estaremos perdendo tempo. Mas quando nós colocamos a nossa força no Senhor, se alegrando, tendo bom ânimo, eu tenho certeza que você estará sendo ajudado pelo Senhor. Por mais que você não veja hoje, por mais que você não veja amanhã, mas eu tenho certeza que Ele está te ajudando, e você vai perceber esta ação quando você se acalmar e ver que algo começou a acontecer. Creia em Deus, meu amado. Eu queria orar com você. E nesse momento de oração, eu queria que você colocasse todos os seus problemas, as suas lutas, as suas decepções nas mãos do Senhor. Ele tem capacidade para trazer a solução. Se você crer e tiver fé para isso, você pode terminar esta oração já com a solução, com uma resposta, com um alívio, ou então com a confirmação de que Deus está nessa sua lutinha, nesse seu problema. E quando você é confirmado que Deus está trabalhando no seu problema, as coisas parecem que ficam mais fáceis, porque há uma troca. É colocado o nosso fardo, que parece que é pesado, é trocado com o fardo de Jesus. Ele nos dá o fardo leve e fica com o pesado. Eu queria orar com você, aonde você estiver. Se você puder fechar os seus olhos nesse momento, se não puder, apenas reclina a tua cabeça e ora conosco em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, nós te agradecemos pela tua presença, porque o Senhor, ó Pai, não é como o homem, não tem um coração pesaroso, meu Deus, um coração vingativo, mas o Senhor é um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Por isso eu peço perdão pelos nossos pecados e nossas falhas, Senhor. E todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, meu Deus, ou que acompanharão futuramente, possam estar em comunhão, meu Deus, e possam ver que as tuas mãos que estão abertas, que estão estendidas para atender o nosso clamor neste momento. Eu clamo pelo sangue de Jesus para que possa entrar, ó Pai, nos lares, entrar, ó Pai, no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, Senhor. Estamos intercedendo, meu Pai, por vidas que talvez às vezes perderam até as forças de clamar, meu Deus. Perderam talvez a esperança, estão com a sua fé a perigo, meu Deus. Fortaleça essas vidas, traga elas de novo à tona, Senhor, que elas possam ser este renovo, estejam brotando mais uma vez de uma raiz, de uma árvore que foi morta naqueles momentos, meu Pai, mas houve ali um fio de esperança, meu Deus. Entra com recurso, porque o Senhor é um Deus de milagres, Senhor. Quando o homem perde a esperança no homem, é sinal que o homem não está na direção do Senhor. Mas quando o homem está na direção do Senhor e para de determinar, meu Deus, e começa a aguardar e esperar o Senhor realizar todo o processo, aí sim, meu Deus, eu consigo ver uma luz, eu consigo ver um novo amanhecer, eu consigo ver uma expectativa diferente, que não é uma expectativa para trazer, ó Deus amado, ansiedade, mas sim uma expectativa do novo do Senhor que está para chegar. Aí sim eu posso descansar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda a família neste momento. Guarda pai, mãe, filhos, netos, ó Deus, sobrinhos. Abençoa aqueles que estão enfermos, meu Pai. Abençoa aqueles que estão ali, ó Deus, em leitos de hospitais. Alcança ali, dá fôlego de vida. Seja, ó Pai amado, o respirador, seja os aparelhos ali. Coloca as tuas mãos nas mãos dos médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, Senhor. Aleluias. Toda a equipe médica
Se por acaso tiver cirurgia, seja ali com anestesista, com cirurgião, com todos os auxiliares, meu Deus, mas realiza a tua obra, meu Pai, usando ali os médicos, os doutores. Nesse tempo que vivemos, Senhor, vivemos por fé. Vivemos, ó Deus, ali para ver as tuas mãos agirem ao nosso favor, meu Deus. Por isso eu te peço neste momento, entra na enfermidade, no foco da enfermidade, Senhor. Se for coluna, endireita aquela vértebra, Senhor. Se for rins, aleluia, dá ali a cura, ali aquele fluxo ali, Senhor. Se for, ó Pai amado, problema nos pulmões, restabelece o pulmão, Senhor. Tira ali todo tipo de secreção e dá vida, Senhor, ali, a respiratória, àquele teu filho, a tua filha que está internada nesse leito de hospital, Senhor. Oh, meu Deus, entra ali naqueles que estão com problemas mentais, que estão ali com depressão, meu Pai. Abençoa, livra das enfermidades, tira todo o pânico, tira o pavor, meu Deus. Em nome de Jesus, o Senhor levantou este canal para estarmos também orando, como tantos servos teus estão orando também neste momento, meu Deus. Realiza o milagre, realiza a tua obra, entra nos templos, abençoa os líderes, Senhor, abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja, Senhor. Mas não deixe que a tua palavra caia por terra, meu Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, meu Pai, segundo a tua vontade, realiza a tua obra, meu Deus. Abençoa os vizinhos que estão ao redor, abençoa a nossa casa, minha esposa, abençoa a minha família também, meu Deus. Abençoa o trabalho de cada um. Abençoa o descanso, o final de semana, Senhor. Sabemos que muitos ainda não têm o seu pensamento voltado a Ti, mas estão ainda orando. Talvez a família está orando. Muitos se afastaram de Ti também, Senhor. Eu te peço, busca ali, dá a experiência necessária para que essa vida possa retornar para os Teus caminhos com experiência, e que possa continuar nesse caminho, meu Pai, firme. Em nome de Jesus, Senhor, tira toda a ansiedade, todo o medo, toda a dúvida, Senhor. Guarda os teus filhos, meu Pai. Guarda a tua casa, para que nesse tempo final, tempo que é chamado de tempo do fim, o tempo de arrebatamento, Senhor, possamos estar preparados para se encontrar contigo entre nuvens. E que possamos, meu Deus, estar sendo guiados pela Tua voz, pelo Teu Espírito, meu Deus, em nome de Jesus. Entra, meu Pai amado, aonde há uma dissolução, onde há uma desarmonia, onde há uma briga, a briga do casal, entre pai e filho, meu Pai, entre esposo e esposa. Entra, Senhor. Tira todo o ranço, toda a rusga, toda a amargura. Nos ensina a perdoar mais, meu Deus. Nos ensina a não guardarmos no nosso coração ali a injúria, a mentira, mas que possamos, ó Deus, aprender de Ti, que foi, ó Deus, injuriado, que foi feito como um ladrão, Senhor, feito como um malfeitor, mas era o melhor, era o grande, era o Rei dos Reis. Por isso, nesta noite, Senhor, fica conosco, porque eu creio nesta grande vitória, Senhor, que ao terminar esta mensagem estaremos indo descansar e que o Senhor nessa noite, meu Pai, o Senhor vai falar conosco ainda, confirmando esta palavra no coração de muitos. É a bênção que eu te peço, Senhor, não para que nós possamos crescer ou aparecer, porque importa que nós diminuamos e que o Senhor cresça cada vez mais, mas para que a Tua obra e o Teu nome seja glorificado, que a obra que o Senhor iniciou nestas vidas sejam glorificadas no Senhor. Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém. Meu amado irmão, minha querida irmã, te agradeço por estar conosco até esse momento, nesse culto ao vivo, nessa mensagem, Senhor, que o Senhor possa abençoar você, a sua casa, você nos seus estudos, você no seu estudo da Palavra de Deus, o Senhor possa abrir a sua mente cada vez mais,
Se você puder também, compartilhe esta mensagem, daqui a pouquinho ela vai estar disponível para você, talvez amanhã. Compartilhe para que mais pessoas possam também receber esta bênção. Eu te digo que desde que começamos a trabalhar neste projeto, projeto Semeando, o Senhor tem nos ajudado muito, porque o homem nasceu para frutificar, o homem nasceu para trabalhar para o Senhor, e isso tem me ajudado muito, e creio que também tem ajudado você. Muito obrigado pelas orações, continue orando por nós, e que o Senhor possa abençoar. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta, às 9 horas da noite, 21 horas, é postada uma mensagem nova para entrar direto no seu coração, para a edificação da sua vida. Então não deixe de assistir ou de ouvir, e de estar compartilhando, se puder se inscrevendo nesse canal, para nos ajudar a continuarmos transmitindo e evangelizar e mostrar ao homem, à mulher, o poder que há na palavra de Deus. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. No próximo sábado, se assim o Senhor permitir, estaremos de volta com mais uma live, com mais um culto ao vivo, para a honra e glória do Senhor. E que o Senhor possa te abençoar. Em nome de Jesus. Aleluia.